Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MAP Podcast. Hoje estou aqui com a presença do Christian Canto na minha frente. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom pessoal, hoje a gente queria fazer que nem um segundo episódio, a gente trouxe um convidado para falar de um tema importante. Hoje a gente traz também um tema importante, a gente não conseguiu trazer outro convidado, mas a gente vai tentar trazer para a próxima. E para não deixar batido, a gente já está chegando próximo do mês de julho, a gente trouxe um tema escolhido aqui para vocês relacionado com o mês de conscientização e de prevenção, que é o Julho Verde. Tem aí na minha tela aqui o Julho Verde, que é o combate ao câncer de cabeça e pescoço, tá? Que é um movimento, né, da saúde que surgiu em 2015, não é isso? É recente, né? Recente aí de 2015 surgiu, então hoje a gente, relacionado com esse assunto, a gente vai estar trazendo câncer de boca e de garganta, tá certo? Que também a gente envolve outras estruturas como a orofaringe, né? E a gente vai dar uma esclarecida total sobre essas coisas e também, como já é de costume, a gente também vai trazer uns artigos aqui para a gente debater, para a gente discutir, tá certo? Bom, então, para começo de conversa, Christian, o que seria câncer, assim, na tua opinião? Assim, o que é câncer? Câncer, de forma técnica, um fator desencadeante vai fazer com que uma célula do corpo ela perca a capacidade de controlar a sua multiplicação. Então, ela vai se multiplicar de forma descontrolada, formando, assim, a massa tumoral. Uhum. Então, fatores desencadeantes relacionados à boca e garganta, quais a gente tem? A gente pode pensar infecções, né, virais, por exemplo, por HPV. A gente pensa em exposição solar, tabagismo, alcoolismo também, que são fatores comuns, né, na maioria dos cânceres. Muito. E uma coisa que eu queria falar também sobre isso aqui é que eu acho que é importante ter um programa sobre esse tema, porque o câncer de boca e de garganta vem aumentando assim, o número de casos, né? Sim. Conforme os anos estão. No mundo é o sexto maior. É o sexto maior de câncer. Maior índice. Mais comum nos homens. Né? E é mais comum nos homens, verdade. E aí, assim, o que a gente se pergunta, né, cara? Por que acontece, né, esse câncer? Por que ele acontece em alguns idosos? Por que ele acontece em alguns jovens? E por que o câncer mata, né? Principalmente de boca e de pescoço. Por que a gente consegue pensar por que ele mata o câncer, né, dessas regiões? A gente pode pensar em sangramentos e invasão também de outras estruturas, né? Como a gente está numa região nobre, né? Pescoço, Sim. Então a gente também tem um grande sítio metastático, né? Então facilmente pode se disseminar por qualquer parte do corpo. Então acredito que seja por isso. Pois é, então aproveitando já essa deixa que a gente bate um pouco aqui na anatomia, né? Eu pego aqui uma imagem do Néter, em que a gente tem aqui as diversas estruturas que a gente tem, tanto na região da boca como na região aqui do pescoço. A gente tem aqui um monte de nervo aqui, mas tem diversas estruturas vitais. Por exemplo, aqui a própria carótida, né, Christian? É ricamente vascularizado e não dá para ser nessa imagem. Deixa eu apontar aqui. Ó, aqui a carótida, esse vaso aqui que a gente consegue palpar, né, no pescoço. Importante, né, para toda a região do pescoço, principalmente o cérebro, né, levar sangue lá pro cérebro para a gente viver, né, pensar essas coisas. Então, além de ter aquelas coisas que é muito, muito popular, né, de se falar, tem metástase, tem não sei o quê, mas uma das coisas que poderia acontecer também é que o pescoço ele é uma região muito pequena, né, comparada com as outras partes do corpo, né, membros, peito, enfim, abdômen, muito pequena e tem essas estruturas que são muito importantes para a gente viver. Então, além de, sei lá, metástase, como é muito conhecido, né, muito divulgado também, mas outra causa de morte seria também obstrução, seria uma compressão, na verdade, desses vasos ou de qualquer nervo que pode causar outros sintomas, pode causar outras complicações e levar à morte, né? Além disso, sangramento, que tu já falou, e uma coisa que acontece muito, não tão comum, mas em geral nos cânceres, né? A questão da perda de absorção de nutrientes quando chega num trato mais de estômago, digestivo,
e aí começa a desenvolver uma perda de peso. Também a própria disfagia, eu acho que acontece, né, pela compressão aqui do... pode acontecer também uma compressão aí nessas estruturas do pescoço, e aí a pessoa come menos e acaba por desenvolver também uma magreza, né? Uma magreza extrema. A pessoa, ela pode até tentar comer, mas ela vomita, ou então ela não consegue ganhar peso mesmo comendo, né? Então, são variados, né? Os sintomas, como a gente pode ver, e isso aqui já tem uma avaliação principalmente de anatomia, das coisas importantes que a gente tem aqui. Outra foto aqui que eu queria trazer para discussão é que como é uma cavidade, como é uma boca normal, né? A gente tem aqui a foto de uma boca normal, que a gente tem os dentes, enfim, a gente tem essa região que a gente chama do palato, aqui a gente tem a úvula, né? A gente tem a língua aqui, e a gente percebe aqui como que é a coloração, né? Toda meio avermelhada, né? Então, quando tem um câncer em um estágio, talvez eu acho que já mais avançado, né? Estágio mais avançado já ocorrem algumas alterações aqui, sabes? As alterações? Na boca? Na boca. Aparece aí umas úlceras, úlceras umas feridas, né? Úlceras ou nódulos. E aí uma persistência de mais ou menos quantos dias? Assim, recomenda-se, né, a gente procurar o médico quando a gente tem permanência dessa úlcera ou desse nódulo por mais de 2 semanas. Mais de 2 semanas, né? 2 semanas, que não cicatriza, não tá curando. Então, essa aqui é a normal, e aí quando de repente aparece assim, essas úlceras assim que, estão ali há muito tempo, ali já começa a desconfiar de uma coisa maligna, né? Uma coisa de câncer mesmo. Outra foto aqui, que cabe aqui no tema de boca e de garganta aqui, é essa foto aqui do pescoço, de uma visão aqui para esclarecer, simplificar também as coisas diferentes aqui, as diferentes estruturas que a gente for falar aqui. A gente tem aqui a boca, né, propriamente dita aqui, certo? Aqui a cavidade oral. E atrás dela aqui a gente já vai chamar de faringe. Principalmente aqui a gente vai de vez em quando falar que é orofaringe, porque está aqui no nível da boca, né? Está no nível da boca, a gente vai falar que isso aqui é orofaringe. Mas essa orofaringe ela vai descendo aqui e ela já vai ter aqui uma divisão. Outro câncer que a gente vai falar também aqui é o de laringe. Esse aqui que ele segue mais para frente, né? Esse de laringe, a laringe ela conecta, né? Ela conecta tanto a faringe, né? Ela se conecta com a faringe e inferiormente ela vai ou seja, mais para baixo ela vai se conectar com a traqueia e depois com os pulmões, então é importante para a respiração a laringe, né? E é nela que estão presentes também as cordas vocais, né? Então quando a gente pensa em câncer de laringe, a gente já pensa em outro sintoma. O principal seria a rouquidão. Rouquidão persistente por mais de 3 semanas, a gente pode pensar no câncer de laringe. Rouquidão, 3 semanas, só memorizando aí. Então, outra coisa aí que a gente já poderia pensar em outro mecanismo, né, de morte por aqui, né? Porque uma compressão aqui na laringe, pronto, acabou. O ar ele não consegue mais descer aqui, não chega mais nos pulmões, a pessoa morre por insuficiência respiratória, né? Ou seja, ela morre por não respirar. Poderia também comprimir aqui o esôfago, ou seja, o esôfago que faz uma conexão com o estômago, e aí o estômago que é justamente para questão de digestão, né? Enfim, poderia ter outros sintomas. Então, assim, o câncer, né? Dependendo de como ele é, da estrutura anatômica, de onde ele está, de qual a fase, de como ele progride, tudo isso vai variar os sintomas, né? E é por isso que a gente trouxe, né, primeiro essa introdução aqui para entender toda a complexidade, né, o tamanho das coisas que podem acontecer e sempre desconfiar, né, das diferentes coisas, das diferentes situações que podem estar ocorrendo, né, não só com algum familiar, mas também com algum conhecido, né? Enfim, qualquer pessoa que se conheça, que esteja assim, né, com esses quadros. Bom, aqui agora, falando de questões de epidemiologia, ou seja, de números, assim. Nas mulheres, esse câncer que a gente trouxe aqui, que é o de boca, de garganta, de orofaringe, de laringe, enfim, ele não é tão comum nas mulheres. É uma coisa que, acredito eu, que vai se mudar, né, daqui a uns anos. Mas nas mulheres, segundo o Instituto INCA, né, o mais comum ainda é
um câncer de mama, depois colo de reto, colo de útero, enfim, um pouco mais relacionado talvez seria o de traqueia, bronco e pulmão, que também tem a questão dos fatores de álcool, de tabagismo, mas não são propriamente ditos assim um câncer ali naquela área de boca e de garganta. Ainda não chegou, tem conexão, mas não. Eles são próximos, assim. Eles são próximos. A glândula tireoide também. Pois é, e a glândula tireoide, belo detalhe também, a glândula tireoide também está por aqui. Estão próximos e é isso. Com relação agora aos homens, a situação já muda. A gente tem aqui, em primeiro lugar, o de próstata, segundo, colo e reto também, 3, traqueia, bronco e pulmão, 4, estômago, e em quinto lugar, no Brasil, a gente encontra a cavidade oral. E em sexto, sétimo, oitavo lugar, a gente encontra aqui a de laringe. Então a gente já vê aqui que tem uma certa diferença, né, de homens para mulheres, aparece muito mais em homens, né, e são os dois, são tanto de boca, cavidade oral, quanto de laringe. Entende-se, né, também por boca, né, aqueles câncer de lábio, tá? De lábio também a gente vai entender como uma de cavidade oral, tá? Então, interessante notar isso, né, que em casos novos, isso até o ano de 2023 teve 10.900 casos relatados e laringe 6.750. Tudo isso relacionado com aqueles fatores de risco que o Christian já falou, né? Tabagismo, etilismo, infecções virais, HPV. Exposição solar também, principalmente relacionado ao de lábio. Uma coisa interessante falar sobre o HPV é o 16 e o 18, tá? Só diga-se de passagem, é o 16 e o 18. E no artigo aqui que eu trouxe, ele fala que é relacionado assim a uma relação de sexo oral, desprotegida, e que aumenta com múltiplos parceiros, entendeu? As chances de pegar aumenta com múltiplos parceiros, né? É interessante o vírus do HPV, porque que ele causaria isso? Ele faz ele desenvolve esse câncer, porque como é uma inflamação aliás, é uma infecção, o vírus, tu não eliminou aquele vírus, ele continua ali causando tipo uma inflamação, uma irritação ali no órgão, no tecido, e aí vai causando essas alterações genéticas aos poucos, e aos poucos a célula vai tendo o próprio autocontrole, vai se propagando de forma independente, né? E aí vai todo o processo de câncer lá e começa. E, bom, aqui agora a gente trouxe 3 artigos, né? A gente trouxe 3 artigos, e o primeiro a gente vai começar de ordem decrescente aqui, ou seja, a gente vai começar do mais antigo? Não, decrescente. A gente vai começar do mais atual até o mais recente, até o mais antigo, perdão. Mas o mais antigo a gente não deixa de trazer porque ele é do Brasil, é de 2018, e ele também ele traz umas informações muito importantes sobre esse tipo de câncer, tá? Então eu vou dar uma aumentada aqui só para identificar aqui qual que é o artigo, tá certo? Ele é esse aqui, o nome do artigo é praticamente uma revisão, né? É carcinoma de células escamosas da orofaringe, ou seja, que é o tipo mais comum, né? É o tipo mais comum, é isso aí. Carcinoma de espino celular também chamado. Então, vamos lá. O carcinoma de células escamosas de orofaringe, que é o tipo mais comum, como o Christian disse, é um câncer da região da média da faringe, ou seja, que acomete, eu tinha mostrado lá na imagem, mas é praticamente, então, a parte posterior, parte mais atrás da língua, as amígdalas, né, que são aquelas bolinhas que tem lá atrás, e a parede mesmo lá de trás. Essa é a região que se chama da orofaringe, né, essa região média. E aí ela pode ser causada aí pelo HPV, tabaco e álcool, como já foi dito antes, né? Aí outras coisas que ele traz também, novamente, é o 6º câncer mais comum do mundo, certo? É câncer associado aí ao HPV, mais frequente em homens jovens e, de novo, com múltiplos parceiros de sexo oral. E, curiosamente, a incidência ela está aumentando tanto em jovens quanto em idosos. Tu consegue pensar em alguma coisa, Christian? Por que aumenta tanto no jovem quanto no idoso, no velho? Assim, que conecte os dois, eu não consigo pensar agora. Eu acho que o velho, o idoso é por conta de
Em jovem a gente pode pensar em sexo oral mesmo. Isso, múltiplos parceiros, né? Agora em idosos. Idosos eu acho que é por conta das mutações que elas vão se acumulando, eu acho, né? Tu não achas? Porque pro desenvolvimento de um câncer a gente tem que ter um conjunto de mutações. Aí né? acaba vindo o acaso da genética, da hereditariedade, né? Pode ser, mas tem aumentado tudo isso, né? Sim, tem aumentado entre os dois. Mas o mais associado mesmo é essa questão do HPV, né? E o sexo oral. E, bom, a gente falou do sexo oral, mas o texto traz também outro perigo. O beijo da boca. Beijo na boca também pode transmitir HPV. E também pode ser um fator de risco, constitui um fator de risco para desenvolver esse câncer. Então, ficar muito esperto, né? E, enfim, ele traz outras coisas que a gente não falou aqui, tipo, mais extensas, dos não associados ao HPV. O tabagismo, álcool, que já foi falado, mas também dieta pobre em frutas e vegetais. Eu acho que eu tava pensando aqui agora. Eu acho que em idosos pode ser por inflamação crônica também. Legal. Inflamação crônica. Inflamação crônica, por algum motivo. Então, tipo, faringe pode ser por refluxo, talvez. Refluxo gera inflamação crônica. É uma coisa que eu vou falar agora. Foi bem pensado isso tudo. Ou seja, o que o Christian falou? Falou de uma inflamação crônica. Uma irritação persistente. Uma irritação persistente por toda a vida ali. Que acontece no idoso e aí poderia acarretar no desenvolvimento desse câncer. E é uma coisa que eu ia falar agora, porque eu falei da dieta pobre em frutas e vegetais, é muito importante não consumir frutas e vegetais para prevenir esse tipo de câncer. Má nutrição também é fator de risco para isso, uso de betel, maconha, amiato, mutações genéticas e outras comorbidades como o DRGE, ou seja, doença do refluxo gastroesofágico, aquela doença que tem a volta do alimento ou então do líquido, né, que ingeriu. E aí a pessoa que tem aquilo por muito tempo fica queimando, vai causando uma inflamação contínua, como o Christian falou, vai causando aquela irritação contínua e acaba por ser mais um fator de risco para desenvolver, para causar uma desordem ali em todo o tecido, todas as células lá e fazer um câncer, né? E aí com todas as complicações que virão a seguir, né? E, bom, para tratamento disso que a gente não chegou a falar, né? Esse aqui é de orofaringe. Nos casos iniciais, o texto traz a cirurgia ou radioterapia isolada, né? Radioterapia que vamos fazer uma incidência, né, com os raios, né? Para causar dano naquelas células malignas. A gente sempre prioriza a ressecção cirúrgica. A radioterapia, ela tá mais para quando a gente tem metástase. Alguns tipos de metástase, nem que seja local. Legal. Então a gente tem que fazer radioterapia adjuvante, mas a ressecção cirúrgica é sempre preconizada. Entendi. Então, mais preconizada mesmo... Ressecção cirúrgica. E aí, quando se espalha aquele câncer, sei lá, invadiu o sangue, aí se espalhou pro corpo todo, aí não é só ali, aí é nos outros cantos, aí é bom fazer uma rádio, né? E aí tem também a questão de que a radioterapia, ela traz, né, umas consequências, né? Ela traz algumas complicações, né? Ela mesmo, tipo, de reação, assim, essas coisas, né? Porque ela não só ataca a célula do câncer, mas também as próprias, né? Então, é um tratamento que ele tem que medir, né, o custo-benefício, né? Casos avançados, ele bota aqui cirurgia, rádio e a quimioterapia, que ele bota como padrão a cisplatina. Além disso, está em desenvolvimento também cirurgias minimamente invasivas, como laser ou cirurgia robóticas, que vão ter bons resultados, né? E aí ele traz também, a título de curiosidade, né, aquelas que são por causa do HPV, né, ou seja, transmissão via sexo oral, essas coisas, elas são mais bem tratadas, elas têm um prognóstico melhor, né? E a gente tem ainda também a prevenção que o texto traz, além daquela questão de dieta, de um sexo protegido, essas coisas, evitar, né? Aqueles fatores de risco que a gente já trouxe, né? Exato. E aí a gente cita mais aqui a vacinação contra HPV, existe vacinação contra HPV, maior que 90%, eficaz para prevenir as infecções, e também, como o Cris falou, evitar aqueles outros fatores, né? Fumar, beber, essas coisas. Exposição solar prolongada. Exposição solar. Pois é. Bom,
Indo agora para outro artigo aqui que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Vou aproximar. É o segundo, ele é de 2020. Artigo de 2020 aqui. Também um pouco fresco. E eu trouxe também por ele ser, né, brasileiro aqui. Mas por ele trazer algumas coisas interessantes. Neoplasias malignas da cavidade oral e orofaringe tratadas no Brasil. O que revelam os registros hospitalares de câncer. Essa aqui que é da autora Sheila de Oliveira Faria. Bom, então, é um estudo que ele vai analisar atendimentos hospitalares de câncer de cavidade oral e orofaringe no Brasil entre os anos de 2007 e 2016. Então, vai pegar os casos de 2007, 2016 nesses hospitais e vai pegar os resultados. E aí, o que ele traz aqui de principal e de interessante, né? Do total de casos registrados na cavidade oral, ele pegou aí 52.799 casos e que se compara com o de orofaringe, 34.516 casos. Ou seja, como dizia lá naquele do Instituto INCA, aquela imagem que eu trouxe, o de cavidade oral ele é muito mais frequente. E o de orofaringe, ele ficava lá em 9º ou 8º, não lembro qual que era. E o de cavidade oral ele ficava em 5º no Brasil. Era 5º e 8º, acho. 5º e 8º? Pois é, o de orofaringe ele tem menos casos, não tanto, porque aqui é uma diferença assim de 18, né, 18 mil casos, assim, é bastante, mas também não é desprezível o valor da orofaringe, né? Então, assim, são comuns. E aí, qual que é o perfil dos pacientes? Exatamente o que a gente falou, maioria masculina, só que ele traz aqui a idade também, com idade entre 50 a 59 anos, e uma coisa curiosa, raça branca. Ele está dizendo que as pessoas brancas aqui, as pessoas brancas são as que mais têm, é o que mais comumente vai ter esses tipos de cânceres, né, de cavidade oral, de boca e de garganta na orofaringe. E vai ter também uma relação com a baixa escolaridade. O ensino fundamental incompleto também está muito relacionado com esse perfil de pessoas que têm esse tipo de câncer. E aí, de estadiamento, o que ele traz de novo aqui para contribuir é que a maioria dos diagnósticos, infelizmente, é diagnosticado, né, esses cânceres são diagnosticados já tardiamente, já num estágio avançado, né, em que tem que ter umas soluções assim mais radicais. Não é só fazer uma excisão ali, de repente. Não, provavelmente já vai ter que fazer uma excisão, vai ter que ver de linfonodos, essas coisas, vai ter que ser um procedimento cirúrgico talvez mais difícil, né? Você estava falando sobre raça branca. Eu estava lembrando assim, que o câncer mais comum de orofaringe e de cavidade oral, no geral, é o espinocelular. E o espinocelular é um câncer de pele. Então, ele é um câncer de pele que dá na pele e em mucosas. E os cânceres de pele, no geral, eles são mais comuns no fototipo 1, que são os fototipos mais claros. Então, eu acho que é mais essa relação. Pelo tipo de câncer, por isso que dá mais em pessoas brancas. Caraca, que curioso, né? Pô, curioso demais, olha. Então, muita relação também com tipo de pele por causa desses fatores, né? Pelo próprio tipo de câncer. Então, é um câncer de pele. Caraca. Pois é. Então, isso responde aí a pergunta, né? Por que mais pacientes, eu acho que são cerca de 90% dos pacientes vão ser brancos, 95% na verdade, isso aqui é de outro artigo, mas 95% dos pacientes que participaram desses estudos são brancos, né? Então, pô, a justificativa tá aí, né? Tá relacionada com o tipo de câncer, né? E, bom, de tratamento também é a mesma coisa, né? Cirurgia, quimio-radioterapia. Mas vamos ver os desfechos desses tratamentos. Na cavidade oral, 30% dos pacientes estavam sem evidência da doença após o tratamento. Fez ressecção, talvez fez ressecção, 30% deles já estavam sem evidência da doença após o tratamento. Agora, na orofaringe, é uma infelicidade. Ela é menos comum que a de boca, né, de cavidade oral, mas ela tem uma taxa de 25,8% de evolução para óbito, mesmo após o tratamento, mesmo após o primeiro tratamento. Então, ela é um pouquinho mais
pouquinho mais rara, né, em homens, mas ela é mais letal, né, de certa Só forma. dessa relação disso com metástase? Isso é uma relação mais que a gente vai ver de outro estudo, que é uma relação de anatomia, por ser uma estrutura mais de difícil acesso. Ah, verdade. Entendeu? Aí, cara, em conclusão desse texto aqui, o diagnóstico ainda é tardio na maioria dos casos, né? É praticamente isso que ele colhe, né, de todos os hospitais. Ele, em resumo, ele vê que a maioria já está em estágio avançado. Nessa né? localidade, geralmente a pessoa ela só vai perceber alguma coisa quando tiver algum sintoma. Quando aparece alguma coisa, né? Então esperar acontecer, né, já... Porque ela não fica olhando dentro da garganta o tempo todo. Sim. Quando esperar acontecer, já tá avançado. Já tá avançado. Quando acontece. E aqui a gente trouxe um outro artigo, o último artigo aqui que a gente trouxe. Eu vou ler aqui. É o câncer de boca e orofaringe, epidemiologia e análise de sobrevida. Esse aqui que é de 2018, deixa eu ver. 2018, certinho. Aí da Juliana da Silva Moro, tá? A principal autora. Certo? Então, esse artigo, ele é um pouquinho mais antigo, mas ele ainda traz algumas coisas interessantes. Eu já tinha dado um spoiler que tem uma coisa interessante aqui. Ele traz algumas coisas novas que a gente ainda não falou aqui. Então, vamos lá. Esse é um artigo que ele avalia o perfil epidemiológico, ou seja, ele vê quem são essas pessoas que têm esse câncer, né? E a taxa de sobrevida, ou seja, depois do tratamento, quantos anos essas pessoas vivem, quantos anos, né? E se elas morrem no decorrer, né? Praticamente isso. Sobrevida desses pacientes, então, de pacientes com câncer de boca e orofaringe atendidos em um hospital universitário no sul do Brasil entre 2004 e 2014, ou seja, pegou um hospital aí já, né, lá do sul, né, mas que ele pode trazer algumas coisas para a gente refletir aqui num contexto geral, né, no Brasil, no geral, certo? Então, a metodologia dele, né, aqui foi um estudo transversal, então praticamente os pesquisadores só foram lá no dia, né, transversal, aquele que mete o corte, foram só lá no dia, colher os dados e pronto. Então eles foram lá, pegaram 155 pacientes, aliás, pegaram laudos de 155 pacientes, né, olharam as coisas deles, né, com carcinoma de células escamosas. E aí eles avaliaram a sobrevida desses pacientes, até quando eles viviam, né, após o tratamento desses cânceres. E aí os principais resultados, o que a gente tem? Na sobrevida, a gente tem uma sobrevida aí de 5 anos, 42% dos pacientes conseguiram sobreviver. E aí já é uma taxa um pouco assustadora, né? 42%, menos da metade, significa o quê? 58% dos pacientes em 5 anos não conseguiram sobreviver, mesmo após esse tratamento dessa doença. Em 10 anos, diminui ainda mais a sobrevida. 38%. Aqui já é avassalador, ou seja, 62% dos pacientes, 62% dos pacientes, infelizmente, foram ao óbito. E aí é um pouco preocupante, porque justamente lembra do último artigo que a gente trouxe. Qual que era a faixa etária, o perfil? Era de 50 a 55 anos, né? E a gente viu também no outro primeiro artigo que a gente trouxe, estava aumentando em jovem também. Então, é uma doença muito perigosa que, por 5 anos, menos da metade já... Mas a taxa de sobrevida ela é igual para jovens e idosos? Sabe dizer isso? Então, já logo aqui no texto, eu vou até mostrar aqui, ó. Já logo aqui no texto, é uma das coisas que aparece no resumo. Não sei se dá para eu dar zoom aqui. Mas logo aqui no texto, aparece que não há diferença estatística entre as taxas de sobrevida, de acordo com a idade, o sexo, a etnia, o nível educacional e o grau histológico, ou seja, qual que é o tipo, né, o tipo de câncer, né, de tumor que tem ali, o tipo da célula ali que está compondo aquele tumor. Então, assim, não tem diferença assim na idade. E por isso que ainda é preocupante. É preocupante porque tá dando em jovem também, tá dando principalmente 50, 55 anos, ainda não dá para considerar velho, entendeu? Não dá para considerar idoso,
não dá para considerar uma idade avançada. Então, é uma doença que parece que está pegando muito já no meio da idade, entendeu? No meio da idade não tão avançado como a gente poderia pensar que seria mais natural. E aí o tempo médio de sobrevida, cara, ela calculou também nesse artigo, que é 4 anos, né? Mais dados preocupantes, né? Além disso, outra coisa que traz esse texto, né, que a gente estava falando aí mais cedo, é que a localização do tumor é o fator mais importante para o desenvolvimento para as complicações e que alteram a sobrevida, né, nessa doença. E aí a gente tem aqui, ó, no lábio, né, considerando como cavidade oral de novo, né, no lábio tem a melhor sobrevida, né, calculada aí em 77%, acho que no texto ele traz aí que os índices, só diz, né, no resumo que os índices são melhores, e em orofaringe é uma pior sobrevida, onde tem 71% de óbitos. E aí também ele traz aí no resumo, né, que é uma sobrevida pior. Eu acho que a gente pode associar então também a localização com o tempo de evolução, porque a pessoa percebeu uma coisa diferente na boca, é mais fácil do que perceber dentro da garganta. Então ela percebe num grau, verdade, talvez menos avançado, né? Uhum. Isso com certeza tem relação, sim. E aí reforça, né, não tem associação nenhuma com idade, sexo, etnia, escolaridade, grau histológico. O que a gente viu de etnia, talvez, que contrapõe outro texto, é o perfil de homem branco, né? Perfil de homem branco. Não. Na verdade, perdão, eu confundi. Sobrevida diferente, perdão. A sobrevida não tem relação, então, com idade, sexo, etnia, escolaridade, grau histológico, ou seja, o homem branco, ele também, isso não altera. Vai piorar porque ele é branco e ele é homem? Não. Essas coisas, elas não vão interferir aqui se ele vai evoluir de uma forma pior, né? Se ele vai ter menos sobrevida, vai ter menos do que viver depois do tratamento, né? Aí outra coisa, né? Praticamente ele vê aqui, reavalia, né, o perfil do pessoal de novo. E aí aquela coisa, são 87% dos pacientes com esse câncer, né, vão ser homens, 90% com baixa escolaridade, olha associado de novo, né, com a escolaridade, né, 95% brancos, idade mais frequente 50 a 59 anos e o local mais acometido, língua, 28%. Então, o local mais acometido vai ser na língua, né? E aí uma coisa que tá pegando, Christian, 90% dos pacientes, eu acho que já é a segunda vez que aparece, em pessoas com baixa escolaridade. A gente poderia associar com o quê? Antes de falar sobre isso, porque eu acho que a gente não mencionou sobre câncer de língua. O principal sintoma seria disfonia, seria alteração na voz. A pessoa fica com uma voz mais anasalada. Entendi. Quando ela começa a ter um tumor na língua. Entendi. Porque a gente falou de lábio, né? A gente falou de lábio, a gente falou de língua, a gente falou também de cordas vocais, né? Laringe. Sim. Então, só pra falar sobre isso, qual era a pergunta mesmo? Sim, aí a pergunta é, 90% com baixa escolaridade compõe o perfil dos pacientes de câncer de boca e de orofaringe. Por quê? Qual a associação com a baixa escolaridade? Seria, talvez, por desconhecer métodos de prevenção? Pode ser prevenção, né? De ato sexual. Eu acredito que mais isso, né? Porque você está falando sobre jovens. E pode ser justamente por não prevenir e por também não evitar, talvez. Por não evitar as coisas. Tipo, fumar, alcoolismo, né? A baixa escolaridade talvez esteja relacionado também com índice de pobreza, e aí pode estar relacionado com desnutrição e dieta pobre, né, em vegetais como a gente viu, né? E frutas e vegetais. Então, pode estar, né? A gente pode entender essa relação. E aí, de conclusão, o que o texto vai trazer, né? Para fechar, a localização anatômica do tumor foi o principal fator relacionado à sobrevida, e tumores em áreas de difícil acesso, como a orofaringe, estão associadas com o pior prognóstico. Além daquilo que o Christian também falou, que a pessoa pode perceber menos, né? Pode ter
Percebi mais tardiamente, só Um grau mais depois que eu avançado. percebi. Num grau mais avançado. Pô, as coisas tendem a piorar. Os achados reforçam a importância da detecção precoce e do diagnóstico facilitado. Então, importante, né, fazer a investigação com um médico especializado, né, para detectar precocemente isso e fazer o diagnóstico e tratar o quanto antes, né. E, bom, pessoal, esses foram os artigos que a gente trouxe, essa também foi a discussão toda que a gente trouxe. Christian, tem alguma última palavra? Acredito que não, só queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, mais um episódio, e a todos vocês que assistiram, muito obrigado. Marcos. Então tá, deixa eu fechar. É o seguinte, bom, galera, a gente tem um Instagram, né? Eu acho que eu avisei no último episódio, a gente tem um Instagram aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui, por onde estão vendo esse vídeo, e também sigam o nosso @ no Instagram, @mappodcast. Cadê a imagem aqui? A imagem aqui do map. O que tu quer? A imagem do mapa. Aqui, ó, @mappodcast. Não se esqueçam de seguir lá, tá bom? Lá a gente vai estar respondendo qualquer dúvida. Aqui no YouTube também a gente responde qualquer dúvida que vocês possam ter. Mandem lá, interajam. A gente faz de vez em quando também algumas enquetes para saber quais temas a gente pode trazer, abordar. E no mais, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram aqui esse terceiro episódio. Tamo junto sempre e é isso. Muito obrigado.